Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Eu sou a Teacher Milena do inglesonline.in, aulas de inglês online. E para saber mais sobre os grupos de conversação com encontros semanais por videoconferência, as turmas de intensivo ou aulas particulares comigo, é só ir lá no site www.inglesonline.in. Hoje a gente segue para a parte 2 do estudo da canção Isn't She Lovely? As estruturas do inglês. Lembre que você pode pegar o PDF que acompanha essa aula, o link está aí na descrição. Are you ready? Let's go! Bom, nós temos aí, tanto no título da música quanto várias vezes na letra, a frase Isn't she lovely? E algumas variações. Isn't she wonderful? Isn't she precious? Ou seja, ela não é adorável? Ela não é maravilhosa? Ela não é preciosa? Que são perguntas negativas, que a gente normalmente faz quando a gente quer uma confirmação de alguma coisa. E são usadas em inglês exatamente da mesma forma que usamos em português, e para fazer essa pergunta negativa, basta você pensar em como você criaria a frase negativa mesmo, original, e depois criar aquele aviso de pergunta, como eu chamo no curso intensivo. Quem está no intensivo comigo já ouviu várias vezes o aviso de pergunta, que é o quê? Aquela inversão, aquela troca de posição que acontece no inglês toda vez que a gente vai fazer uma pergunta. Então, vamos imaginar, por exemplo, a frase She doesn't know you. Ela não conhece você. Se eu quiser transformar isso numa pergunta, basta eu trocar o she doesn't por doesn't she, criando então o meu aviso de pergunta. Doesn't she know you? Ela não conhece você? Um outro exemplo. You weren't friends. Vocês não eram amigos. A gente inverte então esses dois primeiros elementos. Weren't you friends? Vocês não eram amigos? E assim a gente cria então nossas perguntas negativas. Na frase making one as lovely as she, fazendo alguém tão adorável quanto ela, nós temos aí esse sanduíche de as para fazer o que chamamos de comparativo de igualdade, ou seja, tal qual, tanto quanto. Então, basta você colocar o adjetivo alto, baixo, gordo, magro bem no meio dos dois as para criar o comparativo de igualdade. Por exemplo, Bob is as tall as John. Bob é tão alto quanto John. E um uso muito comum para o comparativo de igualdade é usá-lo na negativa para dizer que alguém não é tão alguma característica quanto outra pessoa. Por exemplo, Mark is not as tall as Bob. Mark não é tão alto quanto Bob. E isso é muito usado principalmente quando você não quer usar o adjetivo oposto. Por exemplo, eu não quero dizer que o Mark é mais baixo do que o Bob. De repente, eu estou considerando baixo como uma palavra não muito agradável. Então, ao invés de dizer que ele é mais baixo, eu digo que ele não é tão alto. Então, em inglês, isso é muito comum. Você dizer is not as tall as, ao invés de dizer shorter than, que seria mais baixo do que. E também um outro uso comum é quando você faz isso porque a coisa não é exatamente o oposto. Por exemplo, vamos imaginar que o carro A é muito caro, very expensive. O carro B também é caro, mas ele não é tão caro quanto o carro A. Você não vai dizer que ele é mais barato, porque de fato ele não é barato, ele não é cheap, ele é caro, ele só não é tão caro quanto o carro A. Então, por isso a gente falaria is not as expensive as car A, ao invés de usar o cheaper than, ok? Então, é muito comum vermos o comparativo de igualdade as na negativa, colocando então not as, o adjetivo as e o resto da frase. Bom, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu like, aproveita e escreve um comentário para mim, compartilha esse vídeo com seus amigos, assim você ajuda mais pessoas a conhecerem o canal Aprenda Inglês com Música e de fato poderem praticar inglês de uma maneira tão legal. E eu espero você na próxima aula com a parte 3, as dicas de pronúncia. See you then! Bye bye!